Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso encontro, nossa aula de Química. Então, hoje o conteúdo abordado vai ser o conteúdo de soluções, que é um conteúdo bastante legal, que a gente encontra no nosso dia a dia em algumas coisas simples que a gente nem percebe. Bom, o que são soluções? Então, as soluções são misturas homogêneas, certo? Então, o que é uma mistura homogênea? É aquela que a gente não consegue visualizar a diferença. Então, se eu misturo, por exemplo, água e álcool, então, os dois são incolores. Quando eu misturo essas duas substâncias, eu não consigo visualizar onde é que está a água, onde é que está o álcool. Então, sempre uma mistura homogênea, ela vai ter apenas uma fase. Soluções são misturas de duas ou mais substâncias que apresentam um aspecto uniforme. Então, por exemplo, o ar que a gente respira, ele contém vários gases. Tem o oxigênio, tem o nitrogênio, tem o metano, enfim. Então, são vários gases que compõem o ar atmosférico e a gente não consegue distinguir onde é que está quem, ou onde está quem. Então, lembrem-se, misturas sempre vão ser misturas homogêneas, onde a gente não consegue diferenciá-las. As soluções, elas são constituídas por dois componentes muito importantes. O soluto, que é o que se dissolve, né? E sempre vai ser encontrado em menor quantidade. E o solvente, que é o componente que vai estar em maior quantidade e que atua dissolvendo o soluto. Então, aqui na imagem, ó, o soluto em menor quantidade, o solvente em maior quantidade, vai produzir uma mistura homogênea, onde eu não consigo mais diferenciar as substâncias, certo? Bom, então um exemplo simples que todos os dias as mães ou vocês fazem em casa é quando vai cozinhar o arroz. Então, coloco água, coloco uma pitadinha de sal e aí quando a gente mistura, a gente não mais enxerga o sal. Então, ali se forma uma mistura. Então, por exemplo, quando misturamos água na água, produzimos uma solução, em qual o sal, que vai ser em menor quantidade, é o soluto, e a água, que vai estar em maior quantidade, é o solvente. Então, quando eu junto essas duas, água e sal, ela vai me produzir uma solução. E essa solução ela é homogênea, se eu colocar as proporções corretas. Devido à sua capacidade de dissolver uma grande quantidade de substâncias, a água é denominada um solvente universal. Vocês viram lá no primeiro ano que existem as substâncias polares e apolares. E lembram da questão da solubilidade. Então, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Tem mais afinidade. Então, a água tem afinidade em muitos produtos, mas não quer dizer que a água vai conseguir dissolver tudo. Então, por exemplo, quando a gente mistura água e óleo, a água ela não consegue dissolver o óleo. Isso porque a água é polar e o óleo é apolar. Então, são diferentes, então não se misturam, não formam uma mistura homogênea. Classificação. Então, como a gente classifica as soluções? A gente pode classificá-las de várias formas. Então, a primeira, mais simples, a gente pode classificar as substâncias em soluções sólidas, que são aquelas que vão estar no estado sólido, por exemplo, o ouro 18 quilates, latão e muitas ligas metálicas. Então, aqui o exemplo das alianças. Então, as alianças elas não são produzidas, né, não são constituídas apenas de ouro. É uma mistura de metais. Então, na aliança vai ter o ouro, vai ter um pouco de prata, um pouquinho de cobre, para poder dar a característica que a aliança tem, né? De durabilidade, tipo de não amassar, enfim. Existem também as soluções líquidas, como por exemplo, o soro fisiológico, o álcool comercial que agora estamos, né, utilizando bastante. Então, quando a gente fala álcool 70%, então quer dizer o quê? Que tem água também nesse álcool. Então, é uma mistura de soluções líquidas que a gente não consegue diferenciá-las. E também a água com açúcar. Então, aqui eu coloquei aqui o exemplo da água, né, com o álcool, por exemplo. Então, são miscíveis, né, se misturam e formam uma mistura homogênea. E existem também as soluções gasosas,
Então, como eu falei no início da aula, o ar atmosférico é uma mistura gasosa. Então, são vários gases que estão aqui presentes, né, no nosso ambiente, que a gente respira, somente o oxigênio, mas não quer dizer que nosso ar atmosférico tem apenas oxigênio. Ele é composto por nitrogênio, na sua grande quantidade, acho que mais de 70%, 20% de oxigênio e o restante de outros gases. Um exemplo bastante importante do nosso dia a dia são as soluções líquidas. Então, soluções formadas por líquidos e gases, a gente encontra bastante no nosso dia a dia. Soluções que são gases dissolvidos em líquidos, como, por exemplo, água mineral, o refrigerante. Porém, a solubilidade desses gases, eles vão depender de alguns fatores. Então, o primeiro deles é a pressão. Então, vocês viram lá no primeiro ano que a pressão influencia em muita coisa. Também vai interferir nessa solubilidade do líquido com gás. Então, a solubilidade de um gás em um líquido é diretamente proporcional à pressão do gás. Então, aqui, ó, a pressão é menor. Então, quando a pressão é menor, menos partículas de gás vão estar dissolvidas no líquido. Porém, quando eu aumento a minha pressão, mais partículas de gás vão estar dissolvidas no líquido. Então, quando a gente aumenta a pressão do gás, mais partículas vão se dissolver. Um exemplo simples disso no nosso dia a dia é o refrigerante. Então, eu vou lá abrir minha latinha de refrigerante e aí o que acontece? Quando a gente abre, algumas bolhas são liberadas, né? Então, isso por que acontece? Porque a pressão que a gente está exercendo aqui é de 1 atm. Vocês viram isso lá no primeiro ano. Então, a pressão ao nível do mar, aqui é um pouquinho alta, mas não tanto, então chega quase a 1 atm. E aí, para colocar o gás carbônico dentro das latinhas, né, para dar aquele gosto e tudo mais, água gasificada, por exemplo, eles colocam esse gás a uma pressão de 5 atm, então é 5 vezes maior do que a pressão de fora da latinha. Então, por isso que quando a gente abre, né, a latinha de refrigerante, o gás carbônico, que é o gás utilizado para a produção, né, do refrigerante, ele é introduzido a uma pressão maior do que a pressão atmosférica e aí ele tende a escapar. Então, é por isso que às vezes a gente vai tomar um refrigerante, demora lá um pouco, quando vai colocar, diz, tá com gosto estranho esse refrigerante, porque o gás, ele vai saindo naturalmente. Isso devido à pressão que a latinha ser maior do que a pressão atmosférica do ambiente. Outro fator muito importante para a dissolução, né, do gás é a influência da temperatura. Então, a solubilidade de um gás em um líquido é inversamente proporcional à pressão de um gás sobre o líquido. Então, isso quer dizer o quê? Quanto maior a temperatura, menor vai ser a solubilidade desse gás no líquido. Então, um experimento simples é a gente pegar um refrigerante gelado e um refrigerante quente. E aí a gente abrir a latinha para ver o que acontece, né? Então, se a gente pega um refrigerante quente, a gente percebe que muitas bolhas são produzidas. Então, podemos perceber que quando o refrigerante está quente, forma-se uma grande quantidade de bolhas. Então, isso indica o quê? Que o gás não está solubilizado ao líquido. Já quando o refrigerante está gelado, ele produz algumas bolhas, mas elas são em menor quantidade. Por quê? A temperatura está mais fria e aí mais partículas desse gás vão estar dissolvidas no refrigerante. E um outro fator é a reatividade. Então, para que um solvente sob mesma pressão e mesma temperatura, gases diferentes apresentam solubilidades diferentes. Então, cada gás vai ter uma solubilidade diferente no líquido. Os gases que apresentam, né, que reagem com o líquido, eles vão ter uma solubilidade maior. Então, quanto mais solúvel o gás vai ser, maior vai ser o valor. Se ele tiver um valor muito baixo, muito próximo de zero,
normalmente ele não vai ser solúvel. Então, aqui o exemplo é o gás nitrogênio, que a gente encontra no ar atmosférico. A solubilidade dele, por exemplo, em água é de 0,020. E aí, nesse caso, não reage. Porém, se eu pego, por exemplo, aqui o gás cloro, a solubilidade dele já é bem maior, de 8,1. Então, a probabilidade, né, dessa reação acontecer é maior. E aí, aqui está a equação química que aconteceria quando eu reagisse o gás cloro com água. Mesma coisa acontece com a amônia. Então, é o valor da solubilidade, 1,130. Então, maior que o cloro. Então, quanto maior o valor da solubilidade de um gás, mais solúvel ele vai ser em um líquido. Então, esses são alguns fatores que influenciam em soluções líquido-gás. Outra classificação para as soluções é através da natureza do soluto. Então, existem soluções iônicas e existem soluções moleculares. Então, isso vocês também viram ano passado, o que é uma ligação iônica, o que é um composto iônico, o que é uma ligação covalente, o que é um composto covalente ou molecular. Então, a gente fala que soluções iônicas são compostas de solutos iônicos. Então, a substância que tiver ali dentro dessa solução, uma delas vai ter que ser iônica. Então, a ligação iônica é aquela onde há doação de elétron, formando cátions, né? Cátions e ânions. Cátions com carga positiva, ânions com carga negativa. E existe também as soluções moleculares, onde os compostos são formados por ligações covalentes. Então, aqui um exemplo de uma solução iônica é o sal em água. Então, o sal é um composto iônico, a água é um composto covalente. A gente está falando do soluto, de menor quantidade. Mesma coisa nas soluções moleculares. Um exemplo é a água com açúcar. A água é um composto covalente e açúcar também, que é esse composto aqui, C12, H12, H22, O11. Então, eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio, que são ametais, que não podem doar elétrons. Então, se não pode doar elétrons, o composto só pode ser molecular. Então, por isso que eu posso classificar essa solução de água com açúcar como uma solução molecular. Classificação também, ela pode ser entre a proporção de soluto e solvente, quando eu tenho mais de um ou mais do outro. Então, cada substância, ela apresenta uma quantidade limite possível a ser dissolvida. Então, não quer dizer que eu só colocar num copo com água 10 colheres de açúcar, que essas 10 colheres de açúcar vão ser dissolvidas. Existe um limite, existe um máximo que aquele copinho de água consegue dissolver. A solubilidade e o coeficiente de solubilidade é a quantidade. Quanto de açúcar eu consigo dissolver em um copo de água? Então, também consigo classificar as soluções com esses comparativos. Se eu tenho muito solvente, se eu tenho muito soluto, enfim. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu posso classificar as soluções. Então, são só 3 tipos. As soluções insaturadas, as soluções saturadas e as soluções supersaturadas. Então, o que é uma solução insaturada? Então, vai ser aquela que tem uma quantidade menor de soluto em relação à quantidade de solvente. Então, por exemplo, eu tenho um copo de água e coloco um pinguinho de açúcar. Então, eu sei que esse pouquinho de açúcar vai dissolver nesse copo de água. Então, eu posso dizer que essa solução é uma solução insaturada. Por quê? Porque eu poderia colocar mais um pouco de açúcar e tranquilamente seria dissolvido. Já a solução saturada vai ser aquela que tem a quantidade máxima. Então, a gente consegue, através dos cálculos químicos, descobrir quanto de açúcar eu poderia colocar nesse copo de água e ser totalmente dissolvido. Então, a solução saturada possui a máxima quantidade de soluto que pode ser dissolvido no solvente. Isso lembrando que nas soluções saturadas não pode sobrar nada, tem que ser, todo o açúcar tem que ser dissolvido.
E a última é a solução supersaturada. Então, ela está além do que aquele copinho de água pode dissolver. Então, se eu colocar num copo de água 10 colheres de açúcar, vai me sobrar no final do copo algum resíduo de açúcar, que a gente chama isso de corpo, né? E aí, corpo de fundo. E aí vocês visualizam tranquilamente que a solução ela é supersaturada. E aí eu quis mostrar para vocês, com essa setinha aqui, como é que a gente consegue observar melhor esse tipo, essa classificação das soluções. Então, a solução insaturada, ela vai estar a menos, né? Menor que a quantidade máxima que um soluto, né? Uma quantidade de solvente pode dissolver. A solução saturada está no limite exato. Então, é o total exato que eu posso dissolver em uma quantidade de solvente. E as soluções supersaturadas vai estar bem a mais do que o permitido. Então, quando eu vou aumentando a massa do meu soluto, isso a quantidade tem que ser fixa de solvente. Então, eu consigo classificar a minha solução em insaturada, saturada e supersaturada. Então, aqui eu trouxe um exemplo também bastante importante. Ah, mas aí a solução sobrou uma quantidade. Eu sei que ela é supersaturada. Ela consegue voltar a ser saturada em algum momento? Consegue, mas aí tem que passar por um processo. Então, aqui eu coloquei um exemplo do NaCl. Eu coloquei 50 gramas. Quando eu dissolvi esses 50 gramas de NaCl em 100 gramas de água, me sobrou um resíduo. Eu chamo de corpo de fundo. Então, eu sei que essa solução ela é insaturada. Porém, se eu aquecer a minha solução, no caso aqui ela foi aquecida a 70 graus Celsius, tudo foi dissolvido. Porque a gente disse lá, a temperatura ela modifica a solução. E aí, com um aquecimento de 70 graus Celsius, a minha solução foi totalmente dissolvida. O corpo de fundo sumiu. E aí, se a gente resfriar lentamente essa solução, ela vai continuar lá toda dissolvida. Porém, se ocorrer qualquer perturbação nessa solução, o que seria essa perturbação? Um pequeno choque, um toquezinho no becker, por exemplo, a solução vai voltar ao seu estado inicial, formando novamente um corpo de fundo. Certo? Então, isso acontece apenas nas soluções supersaturadas. Então, aqui eu coloquei um outro exemplo do que acontece. Eles fizeram uma solução supersaturada de sal, por exemplo, e aí colocaram apenas um cristal. E aí, quando o cristal entrou em contato com a solução, ela precipitou. Então, isso ela mostrou o corpo de fundo, o excedente que tinha nessa solução. Então, imagine, apenas um cristal já modificou totalmente a solução. Outro exemplo aqui também, para vocês visualizarem melhor sobre a classificação de saturada, insaturada e supersaturada, eu desenho aqui. Com os cálculos químicos, eu sei que a 20 graus Celsius, se eu tiver 100 gramas de água, eu apenas posso dissolver 30 gramas de NaCl. Então, se eu tenho menos de 36 gramas de NaCl, a minha solução é insaturada. Se eu tiver 36 certinho, a minha solução vai ser saturada, porque é o limite máximo que essa quantidade de água pode dissolver. Porém, se eu colocar 40, vai formar o corpo de fundo. Então, aqui a gente consegue visualizar tranquilamente os tipos de soluções, insaturada, saturada e supersaturada. E aí, às vezes, nas questões, eles dizem, né, dá o cálculo, né, dá o valor da solubilidade de uma substância e quer saber quanto foi que formou de corpo de fundo. Então, vocês pegaram aqui, no caso, 40 menos 36, vai me sobrar 4 gramas. Então, esse corpo de fundo tem, no caso aqui, nesse exemplo, 4 gramas de NaCl. E um outro conceito bastante importante para esse início do estudo das soluções é o que é uma solução diluída e o que é uma solução concentrada. Então, o que é uma solução concentrada?
é aquela que eu vou ter menos, no caso, menos água, e o meu soluto está todo dissolvido. No caso aqui, ó, tá tudo dentro dessa quantidade de água aqui e totalmente dissolvido. Porém, se eu colocar mais água, a minha solução passa de concentrada para ser uma solução diluída. Então, menos soluto eu tenho ali. Então, a solução está com uma concentração do soluto bem menor por parte de água. E aí, para complementar, né, como a gente está nessa época de pandemia, a gente não está tendo aulas, né, físicas lá na escola, então um conceito legal para a gente fazer um resumo dessas aulas, né, online é vocês criarem mapas mentais. No exercício da aula 2, eu deixei para que vocês fizessem, né, um mapa mental parecido com esse daqui, para que vocês entendessem melhor o conteúdo. O mapa mental nada mais é do que um resumo geral. Então, vocês vão colocar o que vocês acharam de mais interessante lá no caderno e, como exercício, eu vou solicitar e vocês vão me enviar a foto do arquivo, certo? Então, aqui é um modelo que eu coloquei, né, que eu encontrei na internet, mas vocês fiquem à vontade de fazer da forma que vocês acharem melhor. Ou com um mapa mental, dessa forma aqui, ou vocês também podem usar uma forma de resumo, que é bastante também legal. A gente consegue tranquilamente assimilar tudo que foi dado em aula. Então, aqui eu coloquei a classificação. Quanto ao estado, né, das soluções, eu posso encontrar soluções no estado sólido, líquido e gasoso. Aqui, eu coloquei aqui outras observações. Quanto à natureza, se eles podem ser moleculares ou iônicos. Quanto à proporção, se é concentrada ou diluída. E além do quanto de solubilidade eu tenho na solução, se ela é insaturada, se ela é saturada ou ela é super saturada. Então, tentem juntar esses dois esqueminhas, né, esse e o mapa mental no caderno, porque facilita bastante o estudo de vocês. Bom, nossa aula termina por aqui. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem utilizar o livro de vocês. Creio que já foi entregue. Eu ainda não estou com o livro de vocês, mas assim que eu tiver, a gente vai começar a trabalhar para que vocês leiam algumas páginas dos capítulos do livro e exercícios também do livro. Como a nossa aula é inicial, né, essa nossa aula, esse encontro inicial, nossa aula 2 vai ter um exercício de fixação. Então, são 6 a 7 questões. Está lá também na nossa sala de aula, no Google. E aí, vocês vão responder até sexta-feira, no dia 14, certo? E aí, no nosso próximo encontro, que no caso será na próxima segunda-feira, a gente vai tirar algumas dúvidas de algumas questões que vocês tenham e vai ter um simulado só em cima desse conteúdo. Então, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês tenham, eu vou estar à disposição. Então, que vocês tenham uma boa tarde, que vocês tenham uma boa semana e fiquem com Deus e se cuidem. Beijos, tchau.